por aviso prévio nos contratos de trabalho, nas rescisões de contrato de trabalho, ok? O aviso prévio está previsto no artigo 487 da CLT. Importante, pessoal, aviso prévio só existe em contratos a prazo indeterminados, ok? É uma regra do contrato a prazo indeterminado. É aquele que só termina quando uma das partes se manifestar pelo término, ou seja, ele não tem data para terminar. Uma das partes se manifesta para o término ou dá motivo para o término do contrato. Aí, em algumas situações, cabe o aviso prévio indenizado. Então vamos lá, artigo 487 da CLT. Não havendo prazo estipulado, ou seja, não tem data para terminar, a parte que sem justo motivo, ou seja, sem justa causa, não pode ser um motivo previsto no 482 da CLT nem no 483, quiser reincidir o contrato, deverá avisar a outra parte da sua resolução com antecedência mínima de. Então, o artigo 487 da CLT está dizendo que a parte que decidir reincidir o contrato deve dar um aviso à outra com antecedência mínima de. Esses prazos aqui eu vou trazer para vocês conforme está na CLT, mas eles já sofreram algumas alterações, ok? Inciso 1º, 8 dias se o pagamento for efetuado por semana ou tempo inferior. O que seria um tempo inferior à semana? Horas, dias, não é? Inciso 2º, 30 dias aos que percebem por quinzena ou mês, ou que tenham mais de 12 meses de serviço na empresa. Então, o inciso 2º diz que se o empregado recebe por quinzena ou por mês, ok? Ou que ele tenha mais de 12 meses na empresa, o aviso prévio será de 30 dias, ou seja, mesmo que eles tenham um pagamento previsto de forma inferior de quinzena e mês, que no caso seria por semana, por hora e por dia, se ele tiver mais de 12 meses na empresa, ele já teria direito aos 30 dias de aviso, ok? Isso é o que diz a CLT. Porém, em 2011, saiu uma legislação, a Lei 12.506, que fez uma alteração no período de aviso prévio. Então, o seu artigo 1º diz o seguinte: o aviso prévio que trata o capítulo 6º do título 4º da Consolidação das Leis do Trabalho, que é o aviso prévio, ok? Aprovado pelo Decreto-Lei 5452 de 1943, será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contêm até 1 ano de serviço na empresa. Ou seja, se o empregado tem até 1 ano de trabalho na empresa, ele vai ter direito a 30 dias de aviso prévio, ok? Deixa eu passar meu marca-texto aqui. Ou seja, ele já criou uma regra geral que pegou os trabalhadores previstos do inciso 1º e no inciso 2º. Criou uma regra geral para todos. Se o trabalhador tiver até 1 ano de empresa, ele vai ter direito ao aviso prévio de 30 dias, ok? Ponto. Isso aqui pegou todos os trabalhadores que tenham até 12 meses de trabalho na empresa. Aí o parágrafo único veio com a maior novidade. O aviso prévio previsto nesse artigo, ao aviso prévio previsto nesse artigo, serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado. Ou seja, se o cara tiver até 1 ano, 30 dias. Passou disso, a cada ano que ele tiver de trabalho, ele tem direito a mais 3 dias de aviso, até no máximo 60 dias, ok? Fazendo um total de até 90 dias de trabalho. Então, pessoal, a Lei 12.506 de 2011, ela trouxe uma regra geral para os avisos prévios.
Se o empregado tiver até 12 meses de trabalho, seja qualquer tipo de trabalhador, ele vai ter direito a 30 dias de aviso prévio, ok? Seja trabalhado ou indenizado. Se ele tiver mais de um ano, ele vai começar a ter direito a mais 3 dias de aviso por cada ano que ele tiver de trabalho. Então, se ele tem mais de um ano, a partir de um ano, né? Então, ele tem 33 dias, 2 anos, 36, 3 anos, 39 e assim por diante, até o limite de 20 anos, que é quando ele vai ter esse adicional de 60 dias. Então, se o empregado tiver 20 anos de aviso prévio, 20 anos de empresa, ele vai ter 60 dias de aviso a mais. Então, serão os 30 que ele já adquiriu o direito quando completou um ano, ok? E mais 20 dias, que vai dar 90 dias. Então, o máximo que o empregado vai cumprir de aviso prévio vão ser 90 dias. Passou de 20 anos, fica fixo 90 dias de aviso, ok? Então, vamos para o próximo. Aviso prévio, indenizado e dispensa. Então, vamos lá. O artigo 487 da CLT diz o seguinte, lá no seu parágrafo 1º, a falta do aviso prévio por parte do empregador, ou seja, o empregador vai demitir o empregado e não quer que ele cumpra o aviso prévio, ok? Então, a falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço. Então, esse parágrafo 1º, ele determina que se o empregador não quiser que o empregado cumpra o aviso, ele vai ter que indenizar esse período ao empregado, ok? E com todas as suas os seus devidos reflexos, tá? Ou seja, com as suas projeções. Então, se o empregado trabalhar mais 30 dias, ele deve ter direito a mais um mês de férias, mais um mês de 13º e assim por diante. Ou seja, vai pagar todo o período que o empregado trabalharia de forma indenizada e tudo que ocorrer nesse período que ele trabalharia, ele vai receber, ok? Então vamos para frente. Agora é o aviso prévio indenizado pelo empregado ao empregador. Ou seja, o empregado pediu demissão e ele que vai indenizar o empregador. Parágrafo 2º. A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo. Ou seja, o empregado entregou um comunicado à empresa que está se desligando, o chamado pedido de demissão. E ele informa que não vai cumprir o aviso. Então, isso dá direito ao empregador a descontar aquele período do aviso prévio. É importante, pessoal, vocês se atentarem que o aviso prévio, no momento em que o empregador demite o empregado, é um direito do empregado. E na hora que o empregado pede demissão, o aviso prévio é direito do empregador. Da mesma forma que o aviso prévio é um prazo para que o empregado que está sendo dispensado se programe e já procure outro emprego, o aviso prévio do empregado para o empregador, quando o empregado pede demissão, é um prazo para o empregador conseguir colocar outro profissional para exercer aquelas atividades, tá? Então, como diz lá o caput do artigo 487, a parte que decidir pela rescisão tem que dar o aviso a outra, ok? Então, isso é um direito recíproco entre as partes, tá? E aí, existe sempre uma questão com relação aos pedidos de demissão, que o empregado pede demissão porque já conseguiu outro emprego, efetivamente, né, geralmente, tá? E ele quer ser dispensado porque já conseguiu outro emprego. Só que isso não existe, tá, pessoal? Salvo se tiver previsto em algum acordo ou convenção coletiva. Essa dispensa do aviso prévio, no caso do empregado conseguir outro emprego,
ela só existe no caso do empregador demitir o empregado, tá? E não está na CLT. Ela faz parte de uma súmula do TST. Ela é uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que não é lei. Como eu já falei antes para vocês lá no item de súmulas e enunciados, são decisões dos tribunais que orientam processos lá nos TRTs, no início do andamento dos processos trabalhistas. Eles não são leis, tá? Mas são orientações que algumas empresas seguem, tá? Essa geralmente é seguida. Então, súmula 276, aviso prévio, renúncia pelo empregado, ou seja, quando o empregador demitiu o empregado, tá? O empregado não pode renunciar ao direito ao aviso, dizer que não quer receber, tá? O empregador tem que pagar, tá? Porque se o empregado não quer, ele pega aquele dinheiro e doa para alguém, faz o que ele quiser, mas o empregador é obrigado a pagar, tá? Aí fala aqui, ó, o direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado, ok? O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador de serviço obtido um novo emprego. Então, se o empregado que foi desligado e está cumprindo o aviso lá de 30 dias, 36, 39, o que for, no curso do aviso conseguiu um novo emprego, ele vai lá naquela empresa onde ele vai trabalhar, pede uma cartinha informando que ele vai iniciar suas atividades lá, vem na empresa onde ele está cumprindo o aviso, apresenta a cartinha, a empresa vai suspender aquele aviso prévio e vai pagar os direitos do empregado até aquele momento da suspensão, ok? E aí ele está dispensado do cumprimento do restante. Agora, no caso do empregado pedir demissão, isso não cabe, tá ok? Não existe essa previsão, tá? Então vamos para frente, salvo se tiver previsto em algum acordo ou convenção coletiva, ok? Então, pessoal, agora vamos falar de base de cálculo, reajuste, integração de verbas aí na base de cálculo do aviso prévio e sobre a rescisão indireta, tá? Então, primeira coisa, lá o artigo 487 da CLT, no seu parágrafo 1º, determina o seguinte: em se tratando de salário pago na base de tarefa, ou seja, uma espécie de comissão, o cálculo para efeitos dos parágrafos anteriores será feito de acordo com a média dos últimos 12 meses. É importante vocês se atentarem que nós usamos essa mesma regra para calcular a média de outras verbas que entram para o aviso prévio, tá? Hoje em dia já é de entendimento geral que todas as verbas salariais, tá? De entendimento geral que todas as verbas salariais variáveis, hora extra, adicional noturno, gratificações, fazem parte da base cálculo do aviso prévio. Então, nós fazemos a média nos últimos 12 meses, tá ok? E calculamos o aviso prévio com essas verbas juntas na base de cálculo, tá? Lá no nosso cálculo de rescisão, vocês vão ver como é que isso funciona, tá? Rescisão indireta, artigo 483 da CLT. Só uma questão importante. A rescisão indireta, tá? Ela é uma forma de justa causa do empregado para o empregador, tá? O artigo 483 diz os itens que são considerados como infração cometida pelo empregador na relação de contrato de trabalho, ok? Então, em se tratando de rescisão indireta, é devido o aviso prévio, ok? Então está aqui, ó, é devido ao aviso prévio na despedida indireta. Aqui, o parágrafo 5º diz o que? O valor das horas extras habituais integra o aviso prévio indenizado, como eu falei ainda há pouco para vocês no item de base de cálculo, tá?
Parágrafo 6º. O reajustamento salarial coletivo determinado no curso do aviso prévio beneficia o empregado pré-avisado da despedida, mesmo que tenha recebido antecipadamente os valores correspondentes do período do aviso, que integra seu tempo de serviço para todos os efeitos legais. Isso aqui quer dizer o quê? Digamos que o empregado está cumprindo o aviso prévio, saiu reajuste da database, então ele vai ter direito a esse reajuste. Ah, mas ele recebeu o aviso prévio indenizado. Não tem problema, você vai pagar a diferença para ele da rescisão de contrato de trabalho. Então, seja no aviso prévio indenizado, seja no aviso prévio trabalhado, se sair reajuste da database para o empregado, ele vai ter direito desse reajuste ao salário dele e todas as suas projeções, todas as suas consequências, ok? O prévio trabalhado, redução de jornada. Nos casos de aviso prévio trabalhado, o empregado deverá, no ato da assinatura do aviso prévio, optar por uma das duas formas de redução de jornada previstas na CLT. Primeira opção de redução de jornada. O artigo 488 da CLT diz: o horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso, e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, ou seja, a redução de jornada não cabe quando o empregado pede demissão, tá? Será reduzida em 2 horas diárias, sem prejuízo do salário integral, ok? Então, quando o empregador demite e o empregado vai cumprir o aviso, ele tem a opção de escolher uma das duas formas de redução de jornada, ou 2 horas diárias, ou o próximo item que a gente vai ver agora. Com relação à redução de jornada, eu coloquei um exemplo aqui embaixo para vocês: jornada de 7 horas e 20 minutos por dia durante 6 dias na semana, ou seja, trabalha de segunda a sábado. 7 horas e 20 minutos só tem trabalho. Eu posso inserir nessa jornada aqui mais 2 horas de descanso, tá ok? Deverá entrar 2 horas mais tarde ou sair 2 horas mais cedo, ok? Coloquei aqui para vocês, ó, sugerimos que essa opção, a jornada comece 2 horas mais tarde, ok? Tem até um errinho aqui que eu vou corrigir. Comece 2 horas mais tarde. Por que isso? Porque imagine, você tem um empregado que entra 8 horas e sai 18 horas. Você coloca ele para fazer redução de jornada, ele opta pela redução de jornada de 2 horas diárias. E aí ele entra no horário de trabalho dele normal e tem que sair 2 horas mais cedo. E aí, um certo dia, no horário que ele tem que sair, digamos que ele tem que sair às 16 horas, ele está atendendo o cliente ou está no meio de um processo. Aí ele vai ter que suspender o que ele está fazendo e ir embora. Isso vai atrapalhar algum procedimento seu e pode gerar consequências ruins para a empresa. Então, se for ter redução de jornada com 2 horas diárias, eu aconselho a vocês de começar 2 horas mais tarde, porque ele já entra e fica até o final do horário de trabalho, tá ok? A outra opção a segunda opção de redução de jornada é parágrafo único do artigo 488 da CLT. É facultado ao empregado trabalhar sem redução de 2 horas diárias previstas nesse artigo, caso em que poderá faltar ao serviço sem prejuízo do salário integral por um dia, na hipótese do inciso 1º, que é aquela opção de 8 dias de aviso apenas, então ele faltaria só um, mas essa opção aqui já caiu lá com a lei do aviso prévio de 2011, então ficou apenas essa opção de 7 dias corridos na hipótese do inciso 2º, ok? Então, pessoal, a segunda opção de redução de jornada são 7 dias consecutivos, tá? Que é essa opção aqui, ó, o artigo 488 da CLT, parágrafo único. Então, o caput do artigo 488 fala em 2 horas diárias.
O parágrafo único fala que se ele não quiser 2 horas diárias, podem ser 7 dias consecutivos. Agora, aqui no exemplo eu trago para vocês uma situação. Aviso prévio do empregado de 30 dias, começando dia 20/3 e terminando 18/4. Começou 20/3, termina 18/4. São 30 dias corridos, tá, pessoal? Não são 30 dias úteis, não, é dias corridos. Aqui nesse período vai ter sábado, domingo, feriado, o que tiver, tá? Os dias que tiver que trabalhar, ele trabalha, os dias que tiver que folgar, ele folga normalmente. Esses 7 dias consecutivos, eles vão estar dentro do aviso, tá? Eles fazem parte do aviso prévio. Então, o empregado que optar pela redução de jornada de 7 dias, ele vai escolher em que momento ele vai tirar esses 7 dias corridos, tá? Tem que ser 7 dias corridos de uma vez só. Geralmente, quando o empregado faz essa opção, ele coloca lá no final, que é o ideal, né? Não é interessante o cara ter 7 dias de aviso no início, fica 7 dias sem trabalhar, depois começa a cumprir o aviso. Fica meio sem sentido, mas é o que a legislação dá de opção, tá ok? Então, redução de jornada no cumprimento do aviso prévio, quando o empregador demite o empregado, tá? Isso é quando o empregador demite. Quando o aviso prévio é direito do empregado, as duas opções são redução de 2 horas diárias, artigo 488 da CLT, ou 7 dias corridos, parágrafo único do próprio artigo 488 da CLT. Ok? Vamos para frente, pessoal. Próximo item. Cancelamento e suspensão do aviso prévio. O artigo 489 da CLT prevê a possibilidade de cancelamento do aviso prévio, ok? Dado o aviso prévio, ok? A rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo aviso. Isso é importante, pessoal. Quando o empregado é comunicado do aviso, quando ele começa a cumprir o aviso, o contrato de trabalho ainda não foi rescindido. Simplesmente você tinha um contrato de trabalho que não tinha fim e você colocou um fim nele. Você disse que dali a 30 dias, 33 dias, 39 dias, o que for, ele vai acabar. Então, esse período do aviso prévio, o contrato continua em pleno vigor e as partes continuam com as suas devidas obrigações, tá? Mas, se a parte notificante reconsiderar o ato, ok? Se ela quiser cancelar o ato antes do seu término, a outra parte é facultada a aceitar ou não. A outra parte é facultada a aceitar ou não a reconsideração. Isso quer dizer o quê? Que você deu o aviso prévio para o seu empregado, decidiu reincidir o aviso prévio por qualquer motivo, que você decidiu cancelar o aviso prévio, melhor ainda, por qualquer motivo, e aí você comunica ao empregado por escrito da sua decisão de cancelamento daquele aviso. Cabe ao empregado dizer se aceita o cancelamento ou não. Se ele disser que não, você tem que proceder à rescisão normalmente e pagar todos os direitos. Se ele disser que sim, cancela o aviso e ele continua trabalhando normalmente, tá? Aqui, ó, parágrafo único. Caso seja aceita a reconsideração ou continuando a prestação depois de expirado o prazo, o contrato continuará em vigor como se o aviso não tivesse sido dado. Ou seja, se o aviso prévio acabar e o empregado continuar trabalhando, quer dizer que o aviso prévio não existiu, tá ok? Então, se quiser cancelar o aviso, tem que notificar a outra parte e a outra parte tem o direito de dizer sim ou não. Por outro lado, se a outra parte continuar trabalhando normalmente depois do aviso, o aviso não existiu, tá ok? Agora, suspensão do aviso prévio por ato ilegal do empregador, previstos no artigo 483. O artigo 490 diz o seguinte: o empregador que, durante o prazo do aviso prévio dado ao empregado, praticar ato que justifique a rescisão imediata do contrato, sujeita-se ao pagamento da remuneração correspondente ao prazo do referido aviso, ou seja, vai pagar o período trabalhado e indenizar o restante,
tá? Sem prejuízo da indenização que for devida. Então, se o empregado verificar que o empregador está cometendo atos irregulares previstos no artigo 483, ele pode notificar o empregador e dizer que o aviso prévio está suspenso porque ele cometeu infrações previstas no artigo 483. O empregador vai ter que pagar o restante do aviso e as verbas rescisórias normalmente. Agora, suspensão do aviso prévio por ato ilegal do empregado, o artigo 482 da CLT, os artigos que falam, os incisos que falam da justa causa, do empregador para o empregado. Ok? Artigo 491. O empregado que, durante o prazo do aviso prévio, cometer qualquer das faltas consideradas pela lei como justas para a rescisão do contrato, onde é que estão essas faltas? No artigo 482 da CLT, perde o direito ao restante do respectivo prazo. Então você vai cancelar o aviso prévio, suspende e paga até aquele momento. Ou, a depender da situação, até cabe você converter aquela rescisão em justa causa. Tem que ser analisada a situação e o que ocorreu. Ok? Então, vamos para o próximo item.